Bom dia a todos. Então, para quem me conhece, sou o Fábio Pontes, secretário de Turismo de Brotas. Primeiro já fiquei com inveja, né? 100 milhões em eventos. O orçamento de Brotas é esse, pô. Se o prefeito me der 100 milhões em Brotas, vira Disneylândia lá. Bom, vou falar daqui, ó, porque aí vou ficar de costa, né? Se eu falo de lá, eu fico de costa. Bom, então vamos lá. Rapidamente eu vou passar, porque, assim como o prefeito Leandro, lá em Brotas a gente gosta de falar, pega o microfone, no mínimo 40 minutos, mas me deram 10 minutos só. Então vamos lá. Pode passar, sei que vai. Bom, lá em Brotas, como acho que todos os outros municípios, nós tratamos o turismo como uma economia, né? Dinheiro, capitalismo. Não é? É claro que em Brotas, por ser uma estância ecoturística, nós temos que equilibrar o capitalismo com o meio ambiente. Nós não podemos degradar o meio ambiente, senão acabamos com o nosso maior tesouro. E nós, como todos fizeram aqui, tiveram que equilibrar a economia e saúde na pandemia, né? Nós fazemos isso diariamente com o meio ambiente e com a saúde como foi. Eu vou mostrar aqui a forma que Brotas conseguiu passar a pandemia. Os anos da pandemia de 2020 e 2021 foram os melhores anos do turismo em Brotas em recolhimento de ISS. Tá? Então, nós conseguimos fazer um trabalho sempre em conjunto com a iniciativa privada. Então, é o secretário de Turismo e a iniciativa privada. Juntos, conseguimos fazer com que os números estejam como estão hoje. Pode passar. Então, rapidamente, como nós pensamos lá. Então, todo mundo que sai viajar, ele sai para gastar dinheiro. Ninguém vai na sua cidade que não vai gastar. E sempre é mais gostoso gastar na cidade dos outros do que na nossa cidade, né? Então, na nossa cidade, sempre o preço do refrigerante é mais caro do que se ele for numa outra cidade. Pode passar. E aí, o turismo, ele traz o dinheiro de fora para dentro do município. Nós temos, depois vocês vão ver, a nossa primeira economia em Brotas é a agricultura. Então, nós temos a agricultura, temos aquele dinheiro. Então, se paga o salário, aquele dinheiro que fica girando dentro do município. O turismo, o que nos traz por ano? Ele traz 110, 115 milhões, que é o dinheiro que vem do turista para dentro da cidade. É um orçamento da prefeitura o turismo traz. Tá? Pode passar. Pode passar. Como que foi lá? Como que foi criado o turismo em Brotas? É muito jovem o turismo em Brotas, é de 93. Então, tem cidades aí que estão há muito tempo, né? Então, estão até mais evoluídos que Brotas, que tem muitos anos aí de turismo. Como é que foi criado? Foi o prefeito lá que acordou e falou assim, eu vou investir em turismo. Não, não foi, né? Então, na verdade, foi um trabalho do meio ambiente, de ambientalistas, iniciativa privada e comunidade local, e depois entrou o poder público. Por quê? Iria se instalar um curtume lá em Brotas, né? Uma indústria que iria degradar o meio ambiente. E ambientalistas, os próprios empresários que estavam começando no turismo, chegaram lá no poder público e falaram, não vai instalar isso. Nós vamos em conjunto, nós temos o turismo, nós temos uma grande oportunidade e vamos investir, não coloque essa indústria suja. E aí, com a pressão toda, o poder público também englobou e se fez um projeto de turismo que deu certo, que é o próximo slide, que é Brotas hoje, né? Então, Brotas em 93, nenhuma atividade de aventura, que tudo começou em Brotas com o boia cross, que era a boia de caminhão dentro do rio, que a molecada ia lá descer, inclusive o prefeito Leandro era um deles, que apanhava 3 vezes por dia, e não tinha nada, né? Então, Brotas era um local que ia muita gente para ver ET, que não tinha nada lá, era meio de mato. Então, ia ver ET, tomava um chá, tomava um guaraná, então era esse o público que tinha em Brotas, né? E em 2022, nós estamos com 32 atividades de aventura. Brotas, hoje, é a cidade que tem mais atividades de aventura do Brasil. Então, o que é atividade de aventura? É o raft, o boia cross, queda livre. Cada hora, a iniciativa privada vai buscar, principalmente no exterior, uma atividade nova. Atrativos turísticos. Nós tínhamos 2, hoje nós somos 35,
esses dois que nós tínhamos e temos, né? É o Parque dos Saltos e a Represa do Patrimônio, são os únicos atrativos turísticos públicos. O resto é tudo da iniciativa privada. Meios de hospedagem, nós tínhamos 54, mas eu já tenho que atualizar que estamos com 56 hotéis, entre hotéis e pousadas, 4.800 leitos. Restaurantes, 2, temos 60, também já subiu esse número, tá? Que nós estamos fazendo, atualizando o inventário turístico junto com o Destinos Inteligentes, que é a plataforma nossa. Agências operadoras, 016, Associação Turística, que é a Brotur, Ponto de Informação Turística 2, e aqui é o X da questão de Brotas, que é o Plano Diretor de Turismo. É aí, né, que nós conseguimos fazer um ambiente para que o empresário ele invista em Brotas. Então, muitos perguntam, mas o que vocês fazem para que o empresário investe tanto lá? Nós fazemos um ambiente, né, o Poder Público faz um ambiente para que ele possa investir. E ele tem que estar dentro do Plano Diretor de Turismo. Então, quem faz, estamos atualizando agora, iniciativa privada, Poder Público e associações. Então, são eles que fazem, e lá que nós decidimos que público que nós vamos querer, para onde Brotas vai querer ir, tudo lá dentro do Plano Diretor de Turismo, discutido por todos. Então, nós lá não contratamos uma consultoria, por exemplo, e fazemos. E depois aprova na Câmara Municipal. Não, lá é feito com iniciativa privada. Pode passar. Então, o turismo emprega 25% da população economicamente ativa de Brotas, 3.100 empregos. Lembrando que Brotas tem 25 mil habitantes, então um orçamento de 125 milhões. Gera lá um movimento anual na economia da cidade de 110 milhões. Como que eu acho esse número? Nós temos a pesquisa de demanda, nós temos o ticket médio de gasto por turista, e nós chegamos a esse número de 110 milhões. Que depois eu vou mostrar o voucher que nós temos lá. Então, nós damos quase um orçamento em cima, e o meu orçamento da Secretaria de Turismo não vai chorar, gente, é de 600 mil reais. Tá? Então, tirando o dado do Serralha, 600 mil. Eu tenho 500 mil para contratar pessoa jurídica. Não estou reclamando para o prefeito que a gente faz acontecer, mas vou falar um negócio para você, é suado, hein? É suado, hein? Sorte que eu tenho iniciativa privada lá para pressionar de vez em quando, aí sai, mãe. Ô, Fábio, Oi. Ele disse o seguinte aqui para nós, que ele te dá pouco dinheiro porque sabe que você é eficiente e transforma ele. Foi isso que ele falou. Faz 5 anos já, né? Então, a segunda economia do município, como eu falei, em 2016 recebemos 250 mil turistas, e em 2021, 400 mil turistas. Brotas ela vai ter um limite, né? Brotas, nós não temos um turismo de massa. Então, ela tem um limite por causa do meio ambiente. Pode passar. Em 2020 e 2021 da pandemia, a iniciativa privada investiu 30 milhões de reais nos seus empreendimentos. Tá? Nós temos parceria com o Cartão Elo para fazer sinalização turística, então muita coisa eu faço parceria com grandes marcas, que vêm procurar Brotas pelo trabalho que é feito. Então, por exemplo, a sinalização turística seria 150 mil, eu consegui em parceria com a Elo. Nós temos o Dia Municipal do Turismo dia 15 de setembro. Por que isso? Para a população conhecer os atrativos de Brotas. Porque como Brotas, a maioria dos espaços turísticos são privados, e, por exemplo, você entrar no Ecopark hoje, custa R$200 por pessoa. Então, se você vai, a namorada ou namorado, já são R$400 só para entrar. Então, a população não consegue ter muito acesso. Então, nós temos esse Dia do Turismo, que todos os empresários abrem as portas dos seus estabelecimentos, até de restaurantes, tem alguns que conseguem nos ceder, e aí a população fica conhecendo. Parceria com o Sebrae, parceria com o Senac e Destinos Inteligentes. Então, o Senac, eu já tenho uma longa data, que eu venho da iniciativa privada, dos hotéis Senac, trabalhei em Águas de São Pedro, como em Campos do Jordão. Então, eu tenho um muito bom trâmite lá no Senac. Revisão de leis do turismo sustentável. Então, toda atividade turística lá tem uma lei municipal. Então, o rafting ele tem uma lei municipal, a tirolesa ele tem uma lei municipal, todos têm. Por quê? Nós trabalhamos com esporte de aventura. 1 minuto de imperícia
acaba o trabalho do destino inteiro. Próximo. E aí, eu deixo bem claro para os empresários que o meu papo com os empresários é bem aberto, certo? Às vezes o Leandro fala assim, você está do lado de quem, Fábio? Meu ou do empresário, né? De vez em quando eu fico até mais do lado do empresário, né? Quando precisa. E nós temos os papéis, né? Que também não é só poder público. Né? Então, o empresário que pensa que a prefeitura tem que fazer tudo, o destino não vai andar. Tá? Porque a gente sabe que a prefeitura não tem dinheiro para ficar investindo em turismo, já sabemos disso. Né? Então, tem lá educação, saúde, segurança. Né? Então, precisa, né, falar com essa iniciativa privada. Né? Bem, pode passar. Então, aqui, o turismo é fácil, né, gente? Quem é o secretário de turismo aqui, nós somos o chato da prefeitura, né, que nós pedimos tudo, que nós não temos braço para nada. Eu, na Secretaria de Turismo de Brotas, sou eu e mais 2 técnicas. São 3 funcionários, uma atendente, 4. Então, o que a Secretaria de Turismo, o que o turismo tem que ter? Né? Normatização, transporte, iluminação, segurança, como que falou bem o prefeito, que uma cidade segura o turista vem, água e esgoto. Né? Então, principalmente lá na década de 80, quem não foi para algumas cidades do litoral e tinha que levar água, que faltava água. E o papel do secretário de turismo, pelo menos em Brotas, é o engajamento entre o empresário e a prefeitura. Tá? O mais difícil em Brotas, quando eu cheguei, que o finado capitão Modesto foi lá buscar eu em Águas de São Pedro, ele falou assim, ó, você vai encontrar uma guerra lá. O Contur está brigado com a Abrotur, que a Abrotur é a Associação de Empresários. A Abrotur está brigado com o Poder Público. O Contur tirou a cadeira da Abrotur do Conselho. Né? Então, está uma revolução, você vai ter que se mexer. E eu nunca usei tanto a minha pós-graduação em gestão de pessoas quando eu cheguei em Brotas. Né? Muito ego, o empresário tem muito ego. Né? E prefeitura também. Então, nós tivemos que fazer esse arranjo, essa conversa. Hoje, depois de 5 anos, eu falo ainda que nós estamos namorando. Né? Então, está tudo um love lá em Brotas. Contur, Abrotur, estamos todos em sintonia, seguindo no mesmo caminho. O que não é fácil, mas é o papel lá do secretário de turismo e conversar com os outros secretários para mostrar a importância do turismo dentro da cidade, que às vezes até dentro da prefeitura as pessoas não entendem. Né? Então, é um papel importante do secretário de turismo. Pode passar. E o que eu cobro dos empresários? O que eu falei para vocês, prestação de serviço. Tem que hospedar bem, tem que vender, tem que ter entretenimento, alimentação. Eles têm esse papel. Né? Nós, o Poder Público, nós fazemos tudo o que podemos. Né? Mas nós não conseguimos colocar um hóspede dentro do apartamento dele. Né? Nós não conseguimos acolher, ele que tem que fazer isso. Então, eu tenho muito isso com ele, muita cobrança. Então, quando chega uma reclamação para mim, eu vou lá no hotel ou na agência e vou conversar com o proprietário. E claro que eu escuto aquela coisa, eu cobro ele e falo, mas minha rua está com buraco, está com iluminação, aquelas coisas, né? Mas eu vou para cima dele no bom sentido, né? É aquela conversa de 2 mãos. Pode passar. O que a Secretaria de Turismo faz com o orçamento dela lá de 500, 600 mil reais? Eu tenho a atualização do plano diretor, que estamos atualizando agora, né, que precisa fazer. Plano de marketing. Então, em 2018, nós fizemos um plano de marketing. Por quê? Porque Brotas era só água. Água, cachoeira. Né? Então, o pessoal pensava em Brotas. Ou pensava no Daniel, ou pensava que lá só tinha água. E nós tínhamos que mudar isso, porque chega lá no inverno, bate lata os empresários. Então, contratamos um plano de marketing, mudamos o esporte radical para esporte de aventura, dentro de Brotas. E quando eu falava esporte radical, metade do público nosso nós perdíamos. Né? Então, trouxemos o esporte de aventura. Um slogan que foi Brotas, sempre uma nova emoção, né? Que é uma coisa de emoção, de experiência. E estamos dando continuidade aí, isso trouxe muitos benefícios para nós. Tanto o plano de marketing, como a assessoria de imprensa, é claro que o Tribunal de Contas me pegou, no bom sentido. Né? Porque dentro da prefeitura, você chega no departamento de licitação, preciso contratar um plano de marketing. A nossa moça da licitação chora, grita, que é louco, Fábio, plano de marketing, a prefeitura não precisa disso, a assessoria de imprensa não precisa, prefeitura, assessoria de imprensa, o Tribunal de Contas vai pegar. Quando fala assim,
não dá outro. O Tribunal de Contas vai lá e pega. E pegou. E eu consegui mostrar para eles o quanto de retorno deu o plano de marketing e assessoria de imprensa. Então, nós temos uma assessoria de imprensa só para a Secretaria de Turismo. O prefeito tem lá, nós temos, né, a coordenação de comunicação da prefeitura, que fica na cola do prefeito. Então, chega uma ambulância, vai lá e sai lá o prefeito com a ambulância, né? Muitas coisas o turista não quer ver. Então, essa assessoria de imprensa é paga pela prefeitura e eu divulgo tudo que é novo, tudo que os empresários fazem de novo, né? Que são eles que estão investindo para trazer os turistas nos empreendimentos deles. Então, eu tenho assessoria de imprensa, vocês vão ver o resultado que dá. Agência para gerenciar as mídias sociais, então, tem também, estou contratando agora, porque Facebook, Instagram, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa lá, erra o português, ou escreve alguma coisa errada, ou uma foto mal colocada, é a imagem da cidade que está em jogo. Então, quando é oficial, é a imagem da cidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Lá a Secretaria de Turismo tem seu YouTube, seu Instagram, tem tudo quanto é mídia social. Então, é uma empresa que toma conta. Calendário de eventos. Os nossos eventos, nós fazemos na baixa temporada, né? Então, quando o empresário mais precisa, que é na baixa temporada, é que nós fazemos os eventos. Que eventos são esses? Eventos de esporte, eventos de saúde, né? Porque nós temos, como Brotas é uma instância que preza o meio ambiente, né? Então, dificilmente a gente leva eventos com muita bebida, essas coisas aí. Então, nós seguimos a vocação nossa. Participação em feiras e congressos, participamos de todos. Filme institucional, sempre atualizando, pode passar. Material de divulgação, estamos acabando com o papel, né? Então, está virando tudo no digital com a plataforma de destinos inteligentes. Então, aqui é só um dado da assessoria de imprensa nossa. Acho que é de janeiro a abril desse ano. O que é esses 6 milhões e 700? Esses 6 milhões e 700 é se nós fôssemos pagar a divulgação que saiu de Brotas. Então, nós saímos na primeira página da Folha de São Paulo como destino pet friendly. Quem que foi lá colocar conversar com o jornalista da Folha? Quem que fez o texto? Foi a assessoria de imprensa, né? Então, só aqui, eu mostrei isso para o Tribunal de Contas lá atrás, né? Então, se a prefeitura fosse pagar, e nós sabemos que para divulgar em jornal, para divulgar em TV, é muito burocrático. A assessoria de imprensa em Brotas, ela faz isso e faz muito bem. Acho que tem aí, foram 200 inserções, tudo mídia espontânea. Então, tudo que eles fizeram de release conseguiram colocar na mídia. Bom Dia São Paulo e tudo mais. Aqui, investimentos do Daditur. Então, como a secretária falou, lá também nós investimos muito bem, né? Então, ciclofaixa, ampliação da estação de tratamento de esgoto. Então, investimos junto com a Secretaria do Estado R$2 milhões para nós ampliarmos a estação de tratamento de esgoto, porque como nós estamos ampliando o número de turistas, precisamos de esgoto para a população e também para suprir essa necessidade. Então, construção da Secretaria de Turismo que não existia lá, é o Parque dos Saltos, que é o nosso cartão postal, e assim, agora foi a rodoviária. E a questão do Daditur, aí a importância do Contur. Em algumas cidades dá briga, né? Porque deu muita, entre aspas, força para o Contur, né? Porque ele tem que chancelar, e aí às vezes tem aqueles entreveros, né? Então lá nós não temos esse problema, que nós seguimos o plano diretor de turismo. Então pegamos lá, o que está no plano diretor de turismo? Está isso aqui. Eu chego no Leandro, falo, Leandro, você quer alguma coisa especial? Esse ano ele pediu 800 mil especial. Então eu fui lá, conversei no Contur e consegui os 800 mil especial dele lá, né? Mas que está dentro do plano diretor de turismo também. Então não tem muita briga, está lá, puxa e vai. Temos dificuldades em fazer projetos? Temos também, acho que como todas as cidades têm. Pode passar. Aqui é os eventos, pode passar, porque a maioria é de corrida. Aqui é o voucher turístico, então rapidamente, que todo mundo pergunta, o que é o voucher turístico? É o dinheiro que o empresário ele recolhe por atividade. Então, vamos dizer, uma empresa de rafting. O empresário chega na prefeitura, dia 1º de março, pega 1000 pulseiras de rafting, e daí, no último dia de março, ele chega lá na prefeitura, feliz e contente, e vendeu 1000 rafting. Então, ele sai mais contente ainda, que a prefeitura emite um boleto para ele, 1000 vezes R$1,35, que é o valor do voucher. Ele vai lá, paga esse valor,
né? Então, é uma lei que demorou para ser implementada, né? E esse dinheiro que ele paga do voucher, ele retorna 100% no turismo, porque ele vai lá para o Funtur, Fundo Municipal de Turismo, né? E quem controla o nosso Contur é a iniciativa privada. Então, quando nós chegamos, era o poder público. Então, chegava na hora da votação importante, ia todos os do poder público lá e votavam o que o prefeito queria, né? E era a maior reclamação da iniciativa privada. Nós mudamos isso. Então, eles pagam e retornam o dinheiro. A maioria desse dinheiro vai para o calendário de eventos. Pode passar. Aqui é muito número, mas o ano passado deu 218 mil vouchers, então você faz isso vezes R$1,25, era na época. Tá? Esse valor aí, cerca de 250 mil, vai lá para o Funtur, é o empresário que vai falar onde que vai gastar. Pode passar. Aqui é o que eu falei para vocês, que é o recolhimento de ISS. Então, é o que nós estamos devolvendo aos cofres públicos, à iniciativa privada. É aqui que eu pego o empresário que fala assim, nossa, está ruim o turismo em Brotas, hein? Nossa, está fraco, hein? O outro reclama, nossa, paguei 70 mil de ISS. Eu falei, eu queria pagar 70 mil de ISS. O faturamento foi ótimo, né? O ISS lá em Brotas é 5%, de 3% a 5%. E, para vocês terem uma ideia, é aqui que a gente sabe que a economia de Brotas está aquecida, que o negócio está acontecendo. Então, em 2017, R$72 mil, isso no mês de março. 2017, 77, 2019, 100 mil. 2020, que bateu lá em março, que nós tivemos que ficar fechado, 4 mil. Em 2021, recuperamos 47, e esse ano aqui, R$193 mil recolhido no mês de março. Tá? É o recorde, isso nós batemos o recorde em janeiro desse ano, em fevereiro desse ano e agora em março. Tá? Então, isso nos mostra que estamos bem aquecidos. Pode passar. Está acabando, viu, gente? E aqui é do primeiro trimestre. Então, pegamos o primeiro trimestre de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Vocês veem que a pandemia não... Mesmo na pandemia, nós conseguimos bater recordes de recolhimento de ISS. E agora, em 2022, está um absurdo do que nós conseguimos recolher. E aqui já está em 667 mil. Com certeza, nós vamos recolher esse ano cerca de 2 milhões e 600, alguma coisa assim. O ano passado foi 2 milhões, que é o ISS. E esse ISS, gente, é só das empresas ligadas diretamente do turismo. É só o turismo. Então, lá em Brotas, nós conseguimos ver exatamente o que o turismo está trazendo para a cidade. Tá? Simples de fazer. Só quando abre uma empresa que é ligada diretamente do turismo, o setor lá de contabilidade, o setor lá de planejamento, ela coloca essa empresa numa caixinha lá, né, dentro do computador. E depois ela vai recolhendo e você tem esses resultados aqui. Então, aí você pega 2 milhões e 600, mais 300 mil do voucher, que vai dar esse ano, 2 milhões e 900, com um orçamento de 600 mil. Né? Então, isso aqui, que eu não estou contando o dinheiro do DAD lá, que é investimento, esse aqui retorna, ISS todos sabem, 25% para a educação, 15% para a saúde. É isso que eu mostro para a população. Né? Eles têm que enxergar que o turismo dá o retorno, sim, que acho que todos devem ter uma questão dos moradores, às vezes, não entender o que é o turismo dentro de uma cidade. Né? E aqui eu consigo mostrar para eles que tem reverte isso para a cidade. Acho que acabou, né? E é isso, gente. Isso é o trabalho que é feito em Brotas do turismo como economia.